wheel. He's a demon and he's gonna be chasing after someone. Olá pessoal, tudo bom? Bem-vindos a mais um episódio de WhoCast. O meu nome é Vitor. E pra mim, Zé Frizinho não faz sentido porque o friso do meu carro é de borracha vermelha. Olá, meu nome é Paulo e o carro é meu, beijo do jeito que eu quero, porra. Ai, que bavo. Olá, meu nome é Miguel. Carro é pra andar, carro é pra estudo e tal, mas não precisa botar Ferrari no barro, né? Pelo amor de Deus. Bem-vindos a mais um episódio de WhoCast. Esse cara tá treinando vídeo Rebaixados de cara. Itajaí longe. Mas, ô Miguel, aproveitando o que você falou aí, e Porsche Cayenne na terra? Evoque na trilha? Aí... Difícil, né? Difícil, complicado. Porque imagina... É feito pra propósito. É complicado. Um terreno complicado. Sabe por quê? Porque assim, a Evoque Polêmica. tem um ângulo de ataque bom. Sim. Tipo, ela é feita pra você. Não, inclusive, tem vídeos, né, dela pra ler. Teoricamente, todas as Land Rovers são sempre competentes no off-road. Você vê os Umas mais, bagulho que outras custa menos. 700 pau fazendo uns bagulho. Sabe um bagulho que eu tava vendo? embaçado. Aproveitando esse assunto especificamente. Eu tava vendo alguns vídeos do Donut Media, que é muito bom por sinal. Se você não acompanha, Donut Media no Media. YouTube. Eu não gostei do podcast. Você ouviu o podcast? Não ouvi o O podcast. Paulo gostou porque os caras Não, falaram não, muito. calma. Eu gostei, eu ia comentar com vocês antes, aliás, antes de gravar. E aí A você gente não fez a comentou por live. Porque a gente fez a live, Ah, né, a gente e como é que foi a comer lá live? com fome. Foi maravilhosa. Vocês gostaram da live, Agora os gente? caras viram como a gente é escroto Exato. visualmente. Porque eu acho que é uma porta de entrada pra drogas mais fortes. Exato. Talvez no futuro a gente fazer vídeos e tal. Sim. Mas o que você tinha perguntado, que eu esqueci? Ai, que burro. Como assim, velho? do do podcast? Donut Media. Não, o Miguel falou que eu gostei, mas assim, tipo, eu ia falar antes. Eu achei legal os primeiros, mas os últimos, por exemplo, que são coisas que eu não conheço, que tipo, é de um cara que era um piloto que era meio que impostor, ele foi meio que galgando, não sei como, tipo, enganando a galera, que eu até ouvi um pouquinho, mas não tive muita paciência, porque o ritmo deles é um pouco devagar. Sim, sim. E o de agora também é do outro cara meio X, que eu vi só um pouco, acabei nem prestando muita atenção, mas o do Midnight, do Ford vs Ferrari, eu achei legal. Puta, do Ford vs Ferrari eu achei o bagulho mais chato do mundo. É que eu vou ver o Tem- filme, né? O Flatout também lançou um vídeo. Mano, que eu nem mas é assisti porque tem 3 partes de 1 hora, são cara. quatro. Ah, não. 4? De 1 hora? Meu Deus do céu. Tipo, a primeira parte é só a história meio que do Enzo. Depois a segunda e a terceira são das vezes que não rolou, que a Ford tentou. E a quarta é entre o Ken Miles lá, que é o Batman no cinema. Sim. Mas aí, voltando, né? O Donut Media, ele fala de alguns carros e é muito engraçado como faz sentido, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos, você ter um carro que ele é bom no asfalto, mas também é bom na terra. Por quê? Por exemplo, nos Estados Unidos, tem muita gente que mora no interior que tem que pegar estradas ruins também, isso tanto na Europa quanto nos Estados Unidos, as galera tem uma segunda casa. Sim. Ou vai Sim. acampar. Então é uma coisa que às vezes a gente não tá tão acostumado, a gente, né? Eu e vocês, porque a gente mora em São Paulo, mas a gente não tá acostumado, né? Você fala assim, Miguel tem um Mini Cooper que já é baixo, né? Ele não vai acampar com esse carro, sabe as coisas Nossa, assim? Zé, Entendeu? Então eu acho um ponto engraçado. Mas vamos lá, né? E eu acho que as estradas de terra lá nos Estados Unidos, essas coisas, são mais comportadas Sim, que as do sim. Brasil, porque aqui não tem Por isso condição. porque assim, eu tinha tem um brother que ele precisava sempre ter, ele tinha uma Pajero Dakar, e aí ele falou assim, cara, mas você é um que corria de Stock Light, Stock Car Light. Nossa. E aí ele falou assim, cara, mas né, você gosta de carro, você tem uma Pajero Dakar, nada contra, o carro é bom, mas não tem nada a ver com você. Aí ele falou assim, cara, eu tenho uma casa em São Francisco Xavier, juro por Deus, a gente já foi algumas vezes, a gente ia com o carro normal e ele tinha que fazer viagem com o carro dele porque não Meu subia Deus. o bagulho. Nossa. Subia só Pajero e esses carros e o Fusca, não é? Então, eu tenho um caso desses na minha família também. O sogro do meu tio, por pai de pai, ele tipo, morava aqui perto, Miguel. Morava perto do estado do Palmeiras. Muito bom. E aí, enfim, a esposa dele faleceu, então ele decidiu comprar um sítio em Minas Gerais. Nossa, só pra ficar 7 horas dentro do carro. Existem sítios e sítios, né? Tipo, minha avó tinha uma chácara que era meio ruimzinho de chegar, mas era tipo uma rua só, Sim. era de terra com uns buracos. O cara não. Tipo, era longe, tanto é que o cara tipo, trocou, sei lá, devia ter um Ômega e ele pegou uma Frontier pra poder ir e voltar confortavelmente. E uma vez a gente foi dormir lá no sítio dele, a gente foi viajar pra lá e foi de Fit. E foi difícil, tá ligado? Passar no caminho e, cara, tipo, a picape ia de boa e tal, porque qualquer coisa que precisava fazer, ele tinha que pegar a estradinha ali. Então, tipo, era necessário. Mas é uma coisa que, tipo, É difícil pensar, né? Porque se você não tivesse porque não é a nossa esse exemplo, realidade. você fala assim, cara, por que eu vou ter... Sim. Por que as pessoas têm uma Frontier em São Paulo? Então, Mas às vezes é só pra
Mas eu tenho um brother também que acabou tendo que pegar uma estrada de terra, um imprevisto aí, ele tava de Sandero RS. Nossa! Gente, teve uma vez, eu tinha acabado. Não era acabado, tá? Eu comprei. Mas já tava emocionado com o bagulho. Foi perto. Em setembro e foi Eu comprei o dezembro. Sandero RS, em 2 semanas, eu ia trabalhar com ele todo dia. Em 2 semanas um cara ralou na porta dele, fugiu na JK indo trabalhar. Nunca viu já numa tão avenida que triste trabalha. na vida, tava mal. Mas graças a Deus não fudeu nada, só passei, né? Só dei uma passada de pano e saiu. E aí no Réveillon desse ano, que eu comprei o carro, eu não lembro exatamente quantos meses tinha o carro, eu namorava com uma outra pessoa e ela tinha marcado um Réveillon num sítio também. E eu acabei indo depois, que eu tinha que trabalhar alguns dias, e fui com o meu carro, né? Só que antes de ir com o meu carro, eu perguntei, falei assim, eu preciso pegar o carro do meu pai, que ele já tinha Duster. Ela falou assim, não, é de boa subir aqui, tranquilo. Moral da história, fui com o carro zero, preto, né? Carro preto ainda pra zoar é fácil. Chegando lá, até que era sussa, mas quando chegou lá tinha uma subida que, juro por Deus, velho, eu tinha que estar com uma Toyota Bandeirante, assim. Pra vocês terem uma ideia de como a subida era, eu tentei subir umas 4 vezes, e aí eu falei assim, cara, sei lá, era 2 horas em São Paulo. Eu falei, não vou voltar, né? Aí o que eu fiz? Eu tentei subir, o carro não subia, tem que desligar o controle de tração, e aí você tem que subir no foda-se, porque ele vai começar a pegar embaixo, assim, vai começar a zoar tudo, mas tem que subir no embalo. E aí, obviamente, fudeu meu para-choque, isso é uma coisa que eu não gosto de lembrar também. Saudades. Eu gosto de lembrar. Saudades desse dia fatídico, mentira. E é isso, gente. Então eu tive esse problema. Manda bala. Falando em lembranças e memórias, a gente esqueceu de mandar um salve pra uma galera nos episódios do ACF, porque, sei lá, a gente ficou emocionado demais e esqueceu. Aliás, a gente esqueceu um monte de coisa nesse episódio. Né? Então vamos aproveitar aqui para mandar um salve pro David Machado, que mora em Lisboa. Alô, David Machado! Um salve para uma foto que eu apaguei do meu celular, então tá. Eu queria que vocês fossem procurar isso enquanto eu falo um salve. Que bom, Paulo. Um salve também pro Leandro Gomes, que pediu pra gente. E o Japa tá procurando o salve perdido. Em busca do salve perdido. Tô aqui, salvar. Quem que ganhou o sorteio também, vou mandar um salve pra ele. Vini Luconi. Vini Luconi, um salve pra você e seja muito feliz com o seu quadrinho da Porsche RWD. Feito por quem, Miguel? Feito por Tumaicar. Esse Instagram fantástico, né? Não sei se vocês já ouviram falar, meu. Umas artes incríveis, uns desenhos sensacionais. Visitem, @Tumaicar. Mentira, minha página de desenho, como muitos de vocês devem saber. Se você não segue, segue lá. Aproveita, você que não está seguindo o Podcast Whocast, siga o Podcast Whocast no Instagram e nos ouça nas outras redes sociais, no YouTube, Anchor não, mas Deezer... Spotify, estamos... Então deixa o Paulo, ele já treinou muito em casa. Se você ainda não segue a gente em nenhum aplicativo de podcasts, aproveite para seguir, porque assim que você seguir, faz o download automático toda vez que a gente faz o upload. E aí você não perde a gente nenhuma vez, porque, enfim, né, já vai estar baixado no seu celular, você não precisa ter Wi-Fi no meio do caminho para procurar e tudo mais. E também segue a gente no YouTube, que lá a gente faz o upload de todos os nossos episódios de reserva. Quase. Não, mas tem uma galera que consome no YouTube. Parece que escuta direto, tem bem mais plays, né, do que a gente imaginava. Na verdade, eu até tinha comentado com vocês, e aí uma pergunta aqui ao vivo, né? Vocês acham que vale? Eu tenho uns vídeos do Sandero. Eu acho que vale. Do Sandero correndo, sei lá. Sim, acho que onboard e tal. Tô tentando fazer alguns com Miata também, mas o meu suporte... Vocês aí correr, né? Ah, tá. Não, também. Mas eu comprei um suporte pra colocar no celular pra GPS, né? Só que ele é de silicone, então quando você acelera o celular dá uma curvadinha pra trás. Tá ligado. Mas eu vou tentar fazer alguma coisa, Mas, mano, sinceramente, bom... A gente tenta fazer uns... Eu sou a favor da gente fazer uns flybys e tal, passar um dia podemos fazer esses negócios. Então, só pedir desculpa pro nosso seguidor misterioso que pediu um salve, que a gente acabou apagando o print. Eu, imbecil, eu apaguei, na verdade, do meu celular que tá com a memória cheia. Então, pede de novo aí que a gente manda. Desculpa. Você mandou um salve pro Zé Roberto? Não mandei, quer mandar? Não, é porque ele acabou de... Eu achei que você tinha mandado. Ele acabou de comprar uns adesivos aqui. Boa. Ele comprou um novo adesivo Bacon Hunters, lá do Tumaicar. Temos adesivos de rodinhas. Eu fiz uma da Tarmac, da Volk T37 e um da BBS RS. Esse é o modelo. Você entrando no @Tumaicar, você consegue achar todos os modelos disponíveis. Exatamente. E aí, se você quiser comprar nos ajudar, né? Ajudar o podcast que você gosta tanto e que você ouve todas as segundas-feiras ou outros dias da semana,
você pode comprar um dos nossos adesivos do cassete, quer dizer, do cassetinho. E duas coisas que eu queria falar. A primeira, um cara muito bom fez um Instagram escrito que chama Corta Tudo _ Titio. É verdade. Com apologia. Mas ele... Miou? Ele miou, cara. Não, então, mas ele parou um tempo, aí ele fez tipo uma livezinha assim, mencionou a gente e tal. Fez, pois é. E aí ele falou justamente que ele não sabia que ele ia miar. Mas tudo bem, mas o cara fez um Instagram só pro alemão, Exato. que corta tudo do Thiaguinho. Mas eu acho que, cara, se você tá ouvindo, continua, velho. Porque a gente precisa de páginas boas, mano. Não aguento mais página então de fake influencer, de dono de carro que acha que é famoso, velho. Eu não sei. Mais stories do mano ouvindo a música devagar. Tudo isso aí. O clássico stories do rapaz andando devagar ouvindo Hungria Hip Hop. E com um relógio que não sei a marca. Vou começar a fazer, velho. Com meu relógio sem marca, nesse cortão, com uma das luzes queimadas. Vou fazer com a minha pulseirinha da Xiaomi. My Base 3. É Xiaomi. Xiaomi. Um abraço pra galera do Outlet de Red, saudades. Também. Você já vendeu coisa lá, né? Seu carro. Já não, eu anunciei meu carro lá, veio gente através de lá procurar, mas acabou sendo um cara do Mercado Livre que foi aluno do meu pai, enfim, isso é outra história. Mas eu vendi o abafador do meu Mini, velho. Que eu troquei o abafador em 2015 e tava na sua até, casa. tipo, sei lá, 5 meses atrás. Que loucura, Paulo. Que loucura. De repente eu anuncio um Mini Cooper lá, um dia desses. Quem vê, pensa. Ama carro, de paixão. Amo o carro, mas uma hora eu mas vou ter que ir embora. Qual que é o tema hoje então, pessoal? Vamos voltar, né? O tema é... Qual é o limite qual é o seu do José dinossauro Friso. favorito? José Friso Friso. Vamos lá, eu acho que... A gente tava na parte do off-road com carros que não são muito bem off-road. Off-road com carros que não são off-roads. Ao mesmo tempo que talvez uma Evoque seja um carro relativamente bom para off-road, a Renegade da minha mãe era mais baixa que o Sandero RS. Então onde eu passava, às vezes de Sandero, ela pega. Sim. Não, e ele não tem atração, o Renegade não tem atração. Não, da minha mãe necessária. que é gasolina, né? Sim. A diesel tem um ângulo de ataque maior, mas mesmo assim... Mas a gasolina é... e outra coisa que eu queria comentar, que não faz parte, ou talvez faça, do tema, é o seguinte. Teve o lançamento do novo Jimny, aquele Suzuki, né? Suzuki. Jimny. Custa 100 mil reais de 122 mil reais de entrada. Não é de entrada. Não, a entrada é Sierra. 101. Não, a versão mais top acho que é 122 mil, que tipo é diesel, câmbio automático, tem reduzido também, sei lá como é que é. Mas a de entrada acho que é tipo 100 pau, 101 mil com... Lembrando que esse carro, ele tinha 82 cavalos, ele não saiu de linha, o antigo. Agora vai ter 90 e pouco, Agora né? tem 100. Câmbio automático de 4 marchas. Sim. E aí beleza. Aí eu tava vendo isso e falei assim, não é possível que isso aqui custe. Aí eu comecei a entender no Web Motors, Duster 4x4. Primeiro que tem uns mano aqui, velho, no YouTube que destrói o carro. E os caras fazem a mesma coisa. Se zoar, tipo, é uma Duster. Você consegue pesar. Mas o Jimny eu achei bonito, velho. Eu gostei. Para. Achei bem da hora. É um G classezinho. Você vai pagar 100 pau nisso? Não, jamais. Se tiver 100 pau, compra outra coisa. Jamais. E aí, tipo, o Troller começa em 130. Tá ligado? Entendeu? Aí o bagulho tem vídeo do bagulho subir no árvore. Mas o Jimny, falam que ele é muito competente na Ford, cara. Eu entendi, mas... Qualquer versão. Mas ele ser competente significa que ele tem tão bom custo-benefício pra fazer o que ele faz. Se ele custa 100 pau... Não, então, mas é que eu acho que ele é mais prático que um Troller. Tipo, se você usar na cidade e fazer sua trilha no final de semana. Não sei. Ele é mais enxuto, menor. Mas você vai pagar 100 pau pra moer, né? Não vou. Relaxa. Então, Fica tranquilo, não tem E o Santana? Oi? A Santana bem cuidado, 70 mil eu acho que tá um preço bom. Vamos lá. Existe limite pro Zé Frizinho. Joseph Friso. Little Friso. Eu acho que existe. Eu acho que todos nós concordamos nisso. Mas acho que, obviamente, temos que embasar essa resposta. E acho que todos nós somos um pouquinho Zé Frizinho. Somos. Que a gente tem que definir o que é o Zé Frizinho. Tipo, é um cara que não pode... Tipo, tudo que ele for fazer no carro, que ele for trocar, que ele for, entre aspas, modificar, tem que ser com a spec original de fábrica, de preferência com todos os objetos que ele for comprar, enfim, tipo, da fábrica também, genuínos. Hella, nossa, farol Hella, Arteb. É só um cara que cuida muito do carro, tipo, e, por exemplo, o cara mexeu pra caralho no carro, mas ele cuida, tá lá com microfibra no posto, secando. Não, acho que esse é o cara que é chato. O Zé Frizinho é o cara que quer tudo original. Ou assim, vai modificar o carro? Não, mas tem que ser modificações de época. Então tem que ser aquele item que você só encontra na Alemanha, aquela gradinha do Fusca que... Sabe? O Fusca é um exemplo... que eu acho louvável. Mas eu acho legal, mas é que... Mas a gente mora no Brasa, né?
É que já é um... Geralmente esses carros já tem um nicho muito pesado, né? E aí o Zephyrzinho é mais nichado ainda. Sim. Então eu vejo um monte de Fusca vendendo por 60, 70 mil reais, porque o cara fala assim, nunca pintado. Aí o carro tá ruim de pintura, mas nunca foi pintado. E eu não sei quanto que vale isso, você entendeu? Porque... E daí que a tinta é de 1950, tá ligado? É que, tipo, tem uns caras, por exemplo, é que aqui eu acho que é mais difícil, mas em anúncio de carro antigo, daqueles tipo caríssimos, tipo Camaro, 71, não sei o que lá, tipo, os caras dão uma puta importância pro match numbers, né, que é do chassi e do motor. Que sinal que nunca foi trocado, que é o conjunto original da época. Eu acho que, tipo, posso passar um pouco meio escroto, mas tipo uma obra de arte, tipo, puta, o negócio original, o cara nunca foi retocado, nunca repintou. Mas eu acho que isso tem um craquelado que vai com o tempo, então isso agrega, porque mostra que o bagulho é velho. Então, é uma coisa que, assim, pra mim, tipo, eu acho legal, tipo, pô, uma curiosidade interessante do seu caso específico, mas não é um bagulho que eu falo, nossa, eu preciso comprar, ou, tipo, eu só compraria se fosse assim, tá ligado? Mas, manda. É que eu acho que isso vai um pouco da falta de confiança que as pessoas têm umas das outras, né? Tipo assim, você fala, o número não bate, mas é porque tal coisa. É porque aconteceu, mas eu troquei por uma peça genuína. E não, o cara recuperou, não conseguiu, ou sei lá. Mas é muito engraçado, eu tenho visto muito... Na verdade, isso já tem faz um tempo, que é assim, GTI de plaqueta, SS de plaqueta. E aí é pior, porque na verdade, assim, você tá travecando carros pra ficar igual... Não é que, tipo assim, fudeu... O que é esse termo de plaqueta? Eu tô achando que significa que é um Gol GTI. Então na placa tá escrito Gol GTI. De fato é um Gol GTI, ou um Opala SS. Você tá falando plaqueta tipo A1 de 250. Não. É de plaqueta porque o que acontece? Os caras tão... Como carros antigos é mais fácil você montar um carro igualzinho, os SS ou os GTI, do que de fato você comprar um. E aí isso tá valorizando muito os que são de plaqueta. E de novo, é muito engraçado porque assim, meu Escort é XRT de plaqueta, só que ninguém se importa com os Escort. Entendeu? E aí, tipo, isso não valorizou ainda. Até uma hora que vão se importar, né? Isso vai ficar vão valorizar, não sei exatamente por quê. Mas o Brasil é engraçado porque os caras falsificam os carros, né? Mas a gente entrou nisso um pouco, né? Tipo, é o cara que coloca um badge da Motorsports na BMW, RS na Audi, MG na Mercedes. Então, tipo, às vezes o cara quer deixar o carro dele parecendo um carro maior porque ele gosta e ele vende. E, sei lá, só que eu acho que ele usa isso como argumento de venda, ele tá sendo mesmo. Não, nesse caso, você tem esse caso que é os caras que querem fazer um parecido com... Mas esses carros mais antigos, os caras vendem como se fosse GTI. E aí depois você vai ver mais pra frente. Tá sendo um mau caráter, velho. Exato, mas aí você vai ver mais pra frente, aí não é GTI, entendeu? Mas é isso, é mau caratismo. Não, porque na verdade quando você vai... Tá escrito no documento que não é GTI, né? É um Gol CL, sei lá. Sim. Mas o... Não, é que o caso do... A gente foi ver um Chevette, eu acho que a gente comentou nos episódios anteriores. E aí tem um... Esse não tem pente de turbina, esse caminhão. É da hora que faz... Mas é que peço desculpa, gente. A gente tá gravando hoje na minha casa, como vocês devem ter visto na live. Talvez vocês perceberam que... Tá na sua Ou casa. não, né? Tipo assim, a gente nunca filma. Depois, Caralho. Então, agora você já sabe. Mas a gente foi comprar o Chevette e aí tinha um... Mano... Vamos ver o Chevette. Vamos ver. E aí a ventoinha Paulo nem existia nessa época. A ventoinha tinha comido o radiador. E aí a gente falou, por que tá... não, é que caiu um dia e aí não sei o que. E aí você fica, que história mais... É que assim, o carro tava bem barato também e tinha seus pormenores. Tava por 5 conto, né? 4,5, pá. 4,5. Mas era... Mas acho que se desse 3,5 o cara vendia, aí começa. Não, mas assim, pelo preço ele tava até bonitinho. Eu dirigi, não tava tão bonitinho quanto a lata, mas assim, tava andando, né? Que já é por 3 contos. Que já é melhor que o Escort, né? É melhor que o Escort. O Escort só deu uma fugida. Mas isso é engraçado, né? Porque são problemas que você não sabe resolver. Se seu carro ferve, por exemplo, eu não sei nem fazer, desligo, não, e liga pro encosto e seguro. Eu chamei os moleques, os caras falaram assim, desplugou o bagulho da ventoinha aqui, ligou, 0. Bagulho frio. O meu eu tava andando esses dias e tava andando de boa, aí quando eu precisei acelerar, o carro não veio. E aí eu, 0 pressão de turbina, não tem o bagulho de pressão, né? Mas você percebe que o carro não tá andando porra nenhuma. Aí encostei na oficina, os moleques pá, não sei o que. E eu, assim, deixei o carro na oficina, voltei pra casa pra trabalhar. E como é que você fica? Ansiedade. Mal. Pode ser que eu gaste 50 mil reais agora, ou pode ser que não seja nada. E aí, pode buscar. Era só um tubinho tubo, aqui, tá 0.
E o bagulho perde pressurização, né? Zero E dá reais pau, gasto. fala assim, mano, aparece no multimídia. Não você vai apareceu, morrer. não apareceu nada, não apareceu luz de injeção, não apareceu nada. Por isso eu fiquei mais tranquilo. Porque se não foi num sensor, tá de boa, pelo menos. Mas eu acho, e aí vou tentar começar a falar sobre isso, que não acho nada, irmão. você ser Zé Frizinho depende somente do custo do bem que você tem. Não, mas você lembra que eu falei mais cedo, tipo, o Zé Frizinho é o cara que só põe as paradas original e tal, ou vamos supor, o cara, não, eu quero colocar as T37 no meu carro, E tem que mas ser... tem que ser a T37, eu quero colocar a RPF1, a Mas tem que aparente ser todo original mundo porque gosta. saía numa versão... Não, porque tem que ser original, velho, porque eu não quero réplica, porque no meu carro só vai pra ser original. Entendeu? Eu não vou meter isso é uma Zé adesivo. Frizice. É, tipo, não vou colocar... Mas eu acho mais louco ser original. Não, Tipo, eu é botei mais uma legal. réplica já no meu carro, mas a minha roda original é BBS, tá ligado? Então Sim. você fala assim, será que... Você que até me convenceu, né? Tipo assim... O Akira também herdou, né? Ele tá meio puto. O Akira tava puto. Mas o tipo... que eu Outra falo coisa, é- peraí, só vamos dar um pause aqui. A gente recebeu outra chamada do mano que falou que a gente fica falando o nome dos caras. Hoje a gente só pode falar do Henrico, do Alcides Do ACF. e do ACF. E que do foram as Ítalo, pessoas. É. E do Ítalo, porque ele já participou. Não, mas Inclusive, é que- o Ítalo nunca mais vai participar Morreu. do episódio. Morreu. Morreu mesmo. Talvez quando o Palmeiras acabe o Campeonato Brasileiro. Talvez quando ele botar uma turbina no Fiesta dele e voltar pra cena, ele... Sim. Mas só pra gente evitar de Vamos tentar. comentar dos amigos, porque principalmente os novos membros, né? Os novos seguidores que chegaram agora, que chegaram ultimamente bastante gente, eles não fazem nem ideia do que a gente tá falando. Sim. Então, o que eu tava falando assim, é essa questão do cara tipo, querer colocar só original, vai retrovisor. Ah, quero colocar um adesivo de carbono 5D. Não, meu tem que ser fibra de carbono, de não sei o que lá. Bicho, Não, mas exatamente. Isso que eu quero saber, tipo, porque são tipos de desafios Não, diferentes. o carro é seu e eu achei, obviamente, você tem que fazer o que você quiser. O único ponto é o seguinte, não seja chato em relação a isso, não quero que todo mundo faça também. Então, por Sim. exemplo, Miguel colocou uma Enkei no carro dele original. Se eu coloco a minha rodeira humilde e ele fica me enchendo o saco, é chato pra caralho. A única Sim. coisa que eu vou falar é o seguinte, Miguel, esse carro tem 500 cavalos, não coloca uma roda porosa, né? Você pagou igual 0,800. Eu queria que meu carro tivesse 500 cavalos. Não, mas o Cristiano Araújo, né? Sim, Que, né, por N fatores, incluindo a roda porosa, acabou. É que eu falecendo. também passei. Mas, por que eu tô te falando isso de preço, tá? O meu Sandero, que foi o carro mais caro que eu tive, era difícil de você mexer em coisas muito pesadas. Então, assim, se eu for colocar um comando de válvula nele, eu preciso importar isso de algum modelo do Clio, colocar no carro, então eu vou ter que abrir o motor, colocar no carro, fazer a injeção, conversar com isso, e provavelmente ela não conversa, então eu vou ter que colocar uma injeção programável em cima de um carro que tem muita eletrônica, e nem tem tanta, para conseguir fazer acontecer. Igual o Flatout fez, né, que tem no de ProTune. Não tem problema, o carro vai ficar bom, mas eu vou gastar rios de dinheiro. Sim. O Escort, eu arranco a tampa de válvula em 4 parafusos, certo? Saco o cabeçote ali e troco o comando e aí ajusto nos giclê. Vai gastar Até ele rios de entender. dinheiro e o escapamento vai continuar uma bosta. Não, mas é muito mais fácil. Sim, sim. E o que é legal também é o seguinte: um comando de válvula. Coloca aí, gente. Vocês estão no celular, no computador? Coloca aí comando de válvulas AP 1.8 no Mercado Livre. Você vai ver a quantidade de peça que vai aparecer. Você tá no quantidade multicoisa, você vai achar. Então, assim, é muito mais fácil. Lojas você Marabras achar tem isso. uns também. Por que eu tô te falando esse bagulho do preço? Obviamente porque o meu carro é barato. Mas, ao mesmo tempo, existem kits que deixam a PCX com 170 cilindradas. Entendeu? E assim, a PCX é uma moto que também tem eletrônica, é muito mais nova, Sim. mas custa a mesma coisa. Então você fala assim, cara, eu acho que pelo preço do bem é muito mais fácil você mexer. Sim. Aqui no Brasil, tá? Lá nos Estados Unidos eu sei que os caras fazem Corvette a rodo, Mustang a rodo. Não, mas é que é diferente também, né? Porque, tipo, aquela coisa que a gente já comentou aqui umas vezes, um Corvette lá não vale mesmo que um Corvette aqui. Pro poder aquisitivo, Sim, sim. população média, enfim, essas coisas. Tipo, então eu acho que mas é essa questão, assim, tipo, você mexer no carro, que nem como a gente já falou aqui, né? A sonda lâmina do Miata deu um BOzinho lá, não sei se foi gasolina, que eu coloquei alguma coisa, tipo, tava velho. Precisei trocar, no começo eu entrei em pânico, aí eu olhei pro mecânico e falou assim, olha, é a do Uno, só O cara tem tá chamando o tudo que é mecânico diferente. pelo Ah, todo nickname. mundo, os caras Você chamam. viu, né, Miguel? E aí os caras, Bem-vindo. tipo, não,
É porque o nome O da oficina Alezinho. é Gearhead Garage, a gente falou que não pode falar Gearhead. Ah, não, verdade. brincadeira. Chama mesmo? Oi? É, Gearhead Garage. Mas ele só mexe com Miata. Não, ele é especializado em Miata, mas tem as lasanhas mais da hora que você vai ver estão lá dentro. Ah, começou. Virou Masdeira agora. Não só de Deus! Mazda, velho. Tem Subaru GC, Civic Clubista. GTI, Prelude, Ah. uns carros que você nunca viu. Tinha uma Volvo, o cara tá fazendo swap de motor lá, aquelas Volvo Statezinha, olha, Sei. parece um tijolo. Sei. Caralho. É, bem como mandou foto. Eu vi uma vendendo das Turbão, que tem uma É, rara, né? é. Eu vi uma vendendo, tipo, tá passando de mal perto de casa, tinha uma dessa passando, vence. Eu quase Sem parei. nada, né? Não, e o cara acho que nem sabia o que era. E esse, eu já tava Mano, é com muito 12 doido esse carro. Mas enfim, aí quando eu fui trocar, o cara falou, mas tem a do Uno aqui que serve, só precisa, o plug é diferente, mas eu tenho, né, o que precisa mudar, e posso fazer. Eu falei, meu, pode, maravilhoso, pô. Você o que deu pra bobina? Som da lâmina. O som da Lâmina. O som da lâmina. O som da lâmina. Mas como eu vou falar? E beleza, só que tem cara lá no clube do Miata, e, tipo, não acho que é errado nem nada assim, mas o cara tipo, fala que ele só compra a peça original. Entendeu? E quando lançou o programa de restauração agora, dos Explica Miata o de que é primeira geração, tipo, tem algumas empresas tipo Ferrari, Lamborghini, Porsche, que tem A os clássicos, Toyota, né? a Nissan tá fazendo pros pros Skyline, Skylines. que eles começaram a refazer as peças das especificações da época que os carros eram feitos, só que com a tecnologia de hoje. Isso é bem louco. Eles oferecem, e tem níveis, né? Você pode só comprar a peça para instalar ou você pode dar o seu carro na mão para eles fazerem a reforma, e em alguns casos eles reformam o carro inteiro. Todas as peças que precisarem ser trocadas, Caralho, isso é muito louco. a cores da especificação da época e tudo mais. Parece barato. Então, isso que eu ia falar, o Miata, tipo, igual o meu lá fora, deve estar $6 mil. Ok. E a restauração completa custa tipo $46 mil. Meu Deus do céu. Tipo, o carro tem que ser muito importante. É o e, preço aliás, do Mustang, né? O meu ainda não entra. É até, eu acho que os 1.6, por exemplo, tá 93, 92, não sei. Eles estão fazendo aos poucos, eles vão fazer o gradual, né? Pelo menos a primeira geração. Até eles verem que não vai valer a pena e vão E os descontinuar. caras do Clube do Miata aqui, tipo, adoraram. Eu achei legal pra caralho também, tipo, a iniciativa, uma coisa Mas que achei você que mantém você o vir braço pra cá rodando. também. Não, zero. Mas assim, tipo, de repente, puta, os caras fizeram a suspensão com as specs originais e tal, e tá num preço ok. Tipo, com certeza vai ter um monte de gente lá que vai comprar. Mas eu, por exemplo, tipo, eu não quero fazer nada que seja realmente ruim no meu carro. Tipo, vou colocar uma suspensão qualquer aí, porque... Não, mas se eu for comprar e tiver uma coisa que seria um upgrade mesmo, que meu carro é uma coisa melhor, eu prefiro comprar assim, uma suspensão da Bilston, tipo, melhor, no Fly Miata, no site que tem lá na cidade, tem um monte, velho, é impressionante, velho. Uma bosta, você ganhar mal, não poder comprar os bagulho em dólar. Né? Mas, tipo, eu prefiro comprar uma suspensão melhor, que vai deixar meu carro com mais chão e tal, mais interessante, do que comprar um bagulho que é original, por mais que seja legal também. Porque é isso que eu prefiro, tipo, usar que é pra gastar, vou gastar com uma coisa melhor, pra deixar meu carro melhor. E tem gente que acha uma heresia, tipo... Você colocar outras coisas. Tanto que eu até falei com vocês. Mas acha cedo. uma heresia por quê? Eu não entendo, porque o cara, por exemplo, eu até entendo entre aspas, principalmente aqui no Brasil. É um carro que, sei lá, deve ter uns 100 iguais ao meu. Ou todos Miatas no geral, todas as 3 gerações que tem aqui, né? Se Então, os puristas carro querem raro, manter a então o originalidade cara quer no... ter. Eu tive uma certa dó quando eu comprei o Leap, logo que foi depois que eu comprei o Impulso. Você fala, pô, né, o carro original, tá bonitinho, tá super novo, né, vai... mas o seu já não tava tão original, tá né? roda, mas é tudo reversível. Bonito Sim, também, sim. né, de qualquer forma. Mas, pô, né, o carro Guarda a original... palavra reversível até. Mas, tipo, é uma coisa que, assim, tava originalzinho e tal. Só que, velho, tipo, é um carro que eu sempre gostei, queria, sempre gostei de modificar carro. Eu falei, meu, foda-se, tá ligado? Tipo, não é uma peça de museu, um bagulho que vai ficar parado. Então, como os caras falam assim, tipo, tem gente que gosta. Eu acho que é legal ter essas duas opções. Tipo, acho que não é porque o cara é Zé que ele tá errado. Sim. E nem o cara que quer, mano, que nem tá o cara fazendo agora, quando vai, né, disse ele que vai fazer um swap pra LS3. Quero muito ver essa porra aqui no Brasil ainda, que é difícil. O que é LS3? É o motor do Corvette. Os primeiros, né? Não os primeiros, mas o LS3 já tá no LS7, acho agora. Não, mas aí é diferente. Não, LS7 não. Acho que é LS4, o C7 era a geração, agora foi pro C8, enfim. Mas é uma coisa assim, é um swap de motor, e é um motor acho gigante. Acho que é de Camaro o LS3, não é? As versões de do Corvette também usam. Aí tipo LS2, LS1, sei lá, enfim, não vou lembrar. E a gente não tá aqui pra isso também, falei de novo. Mas enfim, é isso. Tipo, ou seja, tem os caras lá que fazem questão de ter o carro original. E tem o próprio Felipe lá do Flatout, né? Que tem o tá mexendo em bastante coisa, né? Tá colocando Supercharger, Big Brakes, umas rodas lá. Então, tipo... E os caras acham legal pra caralho também. E mesmo os caras que falam que jamais vão fazer uma modificação no carro. Faça com louvor, né? Exato. Reparou que todo carro que tem stage...
nunca tem modificações pesadas. Então, ou seja, é culpa da injeção eletrônica. É reversível. Mas os caras falam, né, que tipo, dependendo do que você for fazer, você tem que comprar o módulo inteiro, trocar todos os chicotes, porque se for um bagulho diferente ali, o módulo principal, sei lá que porra que é, ele não faz o carro funcionar nem fudendo, velho. Eu não tenho conhecimento. Tem um amigo nosso, que tem um Subaru WRX 2005 Blob, que deu um problema no módulo central lá do carro. Mas era uma fiação do som, né? Não sei o que era, mas ele gastou uma grana também pra trocar, velho. Então, tipo... eu acho que hoje em dia tá mais difícil de fazer essas coisas. Aí entra esse negócio, você pode modificar mais um carro antigo, só que é um carro que tem menos, né? Então, pô, você vai, entre aspas, né, descaracterizar um carro sim. que tem pouco, mas... Eu acho que assim, novamente a gente bate na tecla da... Esqueci a palavra. Retardado. Não, é uma fé, né? Porque, tipo assim... Se você fez modificações originais e você tem como comprovar isso, e você tem todos os papéis que as peças que você trocou foram trocadas por originais, beleza, show. Se você falar que foi o do Uno, eu troquei a sonda lambda por sonda do Uno, o cara já vai ficar com o pé atrás. Você pode estar falando assim, não, a sonda, tipo assim, fica original, fica perfeito. Mas perguntar um negócio? Quando você fala que troca a peça original, é só de manutenção? Ou tipo assim, não, eu vou trocar a roda do Miata, eu quero pegar da roda do Miata aí eu tô entrando em manutenção. Porque geralmente quando você faz modificação, eu, por exemplo, eu prezo por ter como voltar pro original. Porque uma hora que eu for vender, é mais fácil. Porque em tese tudo dá, né? Sim, tem coisas extremas, né? Tipo, o mano que vai trocar o motor do Miata, ele tá pouco se fudendo. Do carro. Não, ele tá pouco se fudendo, eu acho, pra venda. E se ele for vender, ele vai vender por um valor maior até porque modificou. Se alguém quiser comprar. Você não vai ter como reverter depois e você sabe disso. Mas às vezes pra manter um carro original, você tem que gastar uma grana também, que hoje em dia no Brasil você tem que usar as gambiarras. Que é uma grande dúvida que eu tinha, que era o seguinte. Compra um carro 100% bom, mais caro, e mexo, ou compro um carro médio e mexo? Porque tu não fala assim, cara, por que seu funcionário é placa preta? Assim, cara, porque eu não queria que ele fosse. Ele poderia ser. Tanto que hoje ele é, né? Não o meu, porque ele é do Gabriel agora. Mas ele poderia ser. Mas pro que eu queria, ele tava ótimo com a placa cinza, sabe? Umas paradas assim. Poderia ser um mimo que eu desse pra ele e tal, mas assim, eu não ligava. O Scott foi a mesma coisa. Tinha Scotts muito mais caros do que eu paguei, impecáveis. Mas a Scott foi deixar na sala, sabe? E não era o que eu queria. Eu queria um carro porque eu fosse tocar o puteiro. Isso é um brinquedo, né? Isso é uma obra de arte. Exato. E aí esse é o limite. Não significa que eu seja negligente com ou a aparência dele ou a manutenção. Sim. A manutenção já é difícil porque, assim, metade das peças é de Gol, né? E entre as Volkswagen por si só já tem um problema de compartilhamento de peças que você nunca sabe qual que vai entrar. Mas todas entram no final. Mas o... Dá um jeitinho. Mas eu optei por ter um carro, assim como o Fusca, um carro melhor de lata do que de mecânica, pra eu ir arrumando a mecânica e sentindo aquilo aos poucos. Que é um pouco do que a gente faz também. Sim. Você usou seu carro original? Sim. Então, e aí depois você fez as coisas. Não, então, mas uma coisa que a gente falou, acho que foi o Miguel agora há pouco, né? Por exemplo, o cara que quer fazer as modificações, mas as modificações que tem na fábrica, que nem o Mini, né? Que tem a rodas diferentes do John Cooper ou tinha, né? Na geração do seu, manobra de câmbio, os apliques cromados dentro do interior do carro, que é feio pra caralho, mas tem quem goste, né? E tal. Uns aerofólios lá que horrível, mas a gente não julga. Também. Uma bosta, não faça isso, mas a gente não julga, brincadeira. E, entendeu? Então, e tem aquele lado, por exemplo, eu vejo isso você vê muito. Você seguir o Instagram da Colonial, por exemplo, nego que chega com o Land Rover Velar Aro 20 de fábrica, e o cara mete um Aro 22, não vou dizer da mesma roda, mas o modelo que tem no Land Rover, só que ele não compra nada Land Rover, ele compra a réplica. Mas o cara ainda quer o visual original. Tipo, é uma espécie de... Mas sabe por que eu acho? Posso falar? Porque eu acho que antigamente não tinha tanta roda aftermarket. Então a galera pegava a roda dos carros que eram superiores e colocavam. Sim. Isso é uma coisa engraçada. Não sei, acho que sim, sabia? Porque assim, roda catavento ou réplica de orbital, é isso, é exatamente isso. Sim. Tipo assim, os caras fizeram réplica da roda original só pra você que quer ter uma roda maior, mas é igual a da... Mas será que não é porque o cara não quer... É meio clubismo também, né? Então não, ou clubismo ou o cara não quer ser julgado?
Acho não, acho que é Porque, clubismo. não, porque imagina assim, a roda é original da Land Rover, tá numa Land Rover, igual você fez com o seu Fiesta, né, que era do 1.5. Às vezes você não quer mudar muito, mas quer dar um mas chance. é que isso é uma coisa que me incomoda muito quando eu tô na internet, tipo, nego perguntando assim, no Clube da Fez eles têm muito. Que antes a única coisa que prestava era azul, porque tinha um vermelho fosco ali que é meio esquisito, o branco ok, o preto, a moto some, parece que ela tem metade do tamanho. E agora, esse ano, lançaram o vermelho gloss, né, brilhante, ficou bonito. E direto, se você entrar no Clube da Feira, tipo, uma vez por dia vai ter alguém diferente. Tô entre a azul e a vermelha, qual vocês acham que eu deveria pegar? Gente, vou trocar de carro, qual que vocês acham melhor? Tipo, eu acho que a galera se importa demais com a opinião alheia. E você colocar uma roda que o desenho é da mesma fábrica, teoricamente faz Mas todo mundo sabe que não, o bagulho é poroso. Não é questão de ser réplica ou não. Mas questão de você... a gente fala assim, não combina com o carro, nossa, ficou feio. Você ser inseguro. Pode ser. Você ser inseguro e play safe, né? Tipo, você vai naquela que você sabe que aceita e que... Mim, por exemplo, como eu falei agora há pouco... Às vezes o cara não sabe escolher também. Gosta da roda tem que... Tem motivos, né? A gente não tá aqui pra jogar, por mais que a gente goste. Por mais que a gente esteja jogando já. Bom, então acabou o episódio, pessoal. Acabou o podcast. Mas, por exemplo, como eu falei antes, se for precisar trocar a suspensão do Miata, eu espero que demore um pouco, porque eu tô sem dinheiro, mas eu vou tentar não comprar a original, eu vou tentar comprar uma um pouco melhor que seja. Só comprar, essa é a sua opção. Oi? Não, instalar depois. Não, eu sei, mas eu... Então, aí a gente entra nisso. Eu sei onde vocês querem chegar, mas só pra terminar o negócio da roda, entendeu? Mas que nem aí eu vejo um cara que compra as coisas da própria fábrica depois, ou na hora, você fala, poxa, você tem a chance de fazer um negócio diferente, mais com a sua cara e não com a cara da fábrica. Isso é uma coisa mais do seu gosto, que você pode ficar legal. E você vai gastar uma grana igual, às vezes até maior, porque as coisas de fábrica, na fábrica, são muito mais costumam ser mais caras, quando você pode comprar uma coisa mais legal, entendeu? Tipo, do seu gosto, da sua personalidade, diferente, enfim. E isso sempre me incomodou. Com o Celta eu já falei uma vez das rodas que você gosta. Uma vez você falou? Algumas vezes. Tipo, a gente podia ter comprado ele com as rodinhas 14 da GM, que eram bonitinhas, entre aspas, né? 5 reais, pareceu o Patrick, tá ligado? E só que a gente falou, a gente quer trocar de roda, a gente pode colocar, eu e meu pai na época, né, que não tinha nem idade pra dirigir. E a gente pode trocar de roda, vamos procurar uma roda legal pra gente comprar. E acho que custou a mesma coisa, um pouquinho mais, talvez, só que era uma coisa diferente, uma coisa minha, do meu carro e tal. Mas se tivesse em outros 150 Mas lembra quanto tempo eu demorei pra achar uma roda pro Escort, velho? Mais um episódio de Paulo Cast. Tá só esperando. Mas enfim, é isso, sabe? Então, tipo, eu acho que tem essa vertente assim. Eu, particularmente, acho legal se você vai gastar pra colocar uma coisa que não vem no seu carro. Que ela seja melhor. Que ela seja, pode ser melhor da própria fábrica também, né? De um modelo superior, mas eu acho sem graça. Tipo, você já vai gastar grana, compra um bagulho diferente. Minha opinião. Tá bom, que a você sua ia opinião falar? não conta. O que eu ia falar. Foda-se. Esse cara fala porque Eu tive que trocar. suspensão. E eu tive que trocar a suspensão da Teve? frente. Tive, claro. O amortecedor do Mini. Os amortecedores dianteiros e. Como é que faz? Troca? Porque meu carro agora, sei lá, anda assim mesmo. Troca. Do carro. Então, aí alguém falou assim: leva lá na Impacto, faz na Impacto. Acho que foi o Alguém Alcides. falou, Alcides, Eu falei imitando o Alcides, Cara, aí eu lembrei que foi ele. não contou pra Quem é o mim. Cids? Hã? Participou com a gente aqui. O Alcides foi o que participou com a gente num episódio passado aí. Se ter carro mexido é coisa de rico, Você encontra. Parte 1 e parte 2. Exatamente. Muito bom também. E aí falou, leva no Impacto. Eu falei, bicho, o meu carro vem com amortecedor Bilstein original. Mas aí, o que você fez? Aí, paguei. Comprei os dois Bilstein. Ele fez o... Não foi tão caro, foi 3 mil reais pra trocar tudo. Os 4? Os da frente. Mas você não trocou na concessionária. Não, óbvio Que é outro mas- ponto também. Né? que é outro ponto. Assim, é muito dinheiro, Na mas é um concessionária- dinheiro pra pensar Lógico, eu achei. pelo modelo do carro. Sim, eu Carro que não achei existe que- aqui. E teve que trocar várias coisas de suspensão Um dianteira. dos motivos de eu ter vendido meu Mini é que eu não queria chegar onde você chegou. Que eu achava que ia ser muito mais caro do que 3 pau. E o Eu seu, também. teoricamente, é mais caro que o que eu tinha. Né? Eu, quando eu vim com o meu carro lá do sul, eu falei, eu vou ter que trocar a suspenteira. Não vai ter jeito. O bagulho é muito duro. E, mano, durou bem. Andando em São Paulo. Sim. Como é que você sabia que tinha estourado? Barulho? É. Tá. Fazia um Só pra saber, né? clack. As coisas que Um dói na clack. alma, né? Toda Era vez que eu um escuto. clack e um clock. Tá? Quando você ouvir isso no seu carro, quer dizer que fudeu. Não, o meu faz, mas os caras falam que é por causa da bucha de IPU. Sim. Que ele dá umas estraladas. E aí é isso, tipo, óbvio que eu vou comprar o original, até porque eu me preocupo com a venda, né? Se eu fosse preparar um carro e foda-se, Então, não precisava mas nem das peças do interior, abraço, ter pena. Eu sei que com certeza tem influência na venda, mas, por exemplo, se eu fosse comprar
o teu carro, tipo, lógico, não te conhecer e tal também, né? Tipo, Sim. uma coisa bem neutra. E você falar, não, olha, eu tive que trocar, aproveitei e comprei os melhores do carro, tem aqui a nova e tudo mais. Eu acharia interessante já. Beleza, mas não tipo assim, eu levei no impacto porque era o que eu conseguia. Não, aí já... E é isso que é foda Nada hoje contra em o dia. serviço da Mas Impacto, então, assim, mas olha que engraçado. No seu caso faz muito sentido, no meu é diferente. Na verdade é melhor eu ter feito na Fênix mesmo. Lógico, porque aí você melhora o carro. Mas No meu caso não sei também. O teu carro é um Não, carro poderia até melhorar, mas... que tem muita gente que, tipo, adora o teu carro. A gente já viu até pelo Mas aquele 20 episódio pessoas. de perguntas. Não, porra. Lembra que a gente fez? Que a gente pegou as perguntas dos ouvintes pra responder? Um monte de gente perguntou do XL3. Você faz tanto tempo isso, né? Faz tempo, né, velho? Pode fazer um... Quando a gente começou o podcast? Maio. Maio? Não, maio que foi pro ar? Faz muito tempo, velho. Tem mais 6 meses já. Tem. Completou 6 meses, acho que mês Sabia. passado. Eu fiz as contas do dia. Enfim, mandou um carro, por exemplo, que é um carro que ou é o carro do pedreiro ou é o carro do colecionador Frentista. e você tá aí no meio. Desculpa. Entendi. O G-Cero também. GC S10. S10 as primeiras. Mas o que eu vou falar? Pode chegar um tiozinho caso você queira vender. Eu falo, E reclame esse que, carro mano, tá baixo, essa peça exatamente. original, entendeu? Essas paradas. Entendi, Então, tipo, entendi. tem aquele preciosismo do carro. É verdade, tem que porque ser- assim, provavelmente quem compra meu carro, caso eu vá vender, seja moleque, né? E Ou menina, mas novo. Não, e tem isso, você às vezes, tipo, dependendo do que você vai arriscar no seu carro, você tem que pensar e falar assim, puta, quem que vai ser o comprador do meu carro que não vai ligar porque eu tô Imagina fazendo? o público do... Eu não sei. Se eu for posso estar perder, eu errado. vou perder 15 mil reais, 20 mil reais, não 100. Você faz esse público- cálculo, né? O público do Pastore, do Reginaldo, Aham, sei aham. lá. É um tiozinho que eu acho que você chegar e falar, não, porque esse GTI, GTS lá, ele tá com a suspensão feita na Impacto. Nossa, não o sei cara isso. já... O cara vai falar, você tá me cobrando 50 pau por isso? Já Nem perdeu fudendo, todo o não tá a valor. suspensão original, porque, entendeu? É, Tem essas coisinhas O aí. disco do meu carro, por exemplo, ele não é original. Eu comprei da Frasle, que na época falaram assim, não é tão bom, mas, cara, tá durando e freia bem e zero problema, e ele é ventilado e... acho que ele é frisado e ventilado. Em teoria ele é um disco melhor. É que seu carro rouba por causa da dinâmica, né? Como assim? Eu sentiria muito mais um freio melhor do que você. Não, tudo bem, mas você sente o freio de qualquer forma. claro. E é um Brembo, né? Você trocou porque não achava disco da Brembo por nada nesse mundo. E eu precisava usar o carro. E aí, às vezes até pode importar e demorar, sei lá, 2, 3 Acabei economizando meses. 7 mil reais e É, ficou igual. imagina, velho. Não, e nem é tão, não é tão mais mesmo? barato. É um disco bom pra cacete, porque é frisado, Você não foi no mercado do cara Voltado, sei lá. com um disco aleatório? não é qualquer coisa também. E não é adaptado, tipo, é o mesmo diâmetro da EcoSport. Às vezes você acaba perdendo um pouco de qualidade, né? Não dá pra ir nessa assim. E eu vejo muito hoje em dia os donos de Mini novo sofrendo com isso, com peça de reposição que a Mini não tem. Você não tem um Mas pós-venda tem decente. tem frase pros meninos? Então, estavam fazendo uma compra conjunta para a Fremax desenvolver um disco de freio Caralho. dianteiro e traseiro para John Cooper Works do novo. Nossa, tem 20 pessoas. Para você chegar nessa condição, Então, entendeu? Da Mini não te dá suporte. E aí você vai vender o seu carro e falar Nossa, que o carro oficialmente vendido aqui, né? Eu quero fazer uma denúncia também da Mini. Contei pra vocês, como o pessoal já sabe, né, minha namorada tem um Mini dos novos, Paulo Cast mesmo. Fala. Jéssica E Cash. recentemente deu tava com problema na bucha, bandeja da suspensão, alguma coisa assim, tipo... Bandeja da falaram suspensão é um problema crônico dos Minis 2.0. Então, aí o que aconteceu? Você geralmente consegue trocar na garantia ou Não, por na meio garantia. de advogado você consegue entrar com recurso, porque é uma peça que devia ter tido recall de tanto Exato, é problema isso que que eu ia dá. chegar. Eu Alô, fui Onix. lá, eu fui levar o carro pra uma revisão normal lá, de, sei lá, 30 mil quilômetros, e me falaram, depois da revisão, olha, a gente teve um problema aqui, a gente tá te mandando um orçamento, deu, sei lá, tipo 5 pau, pra trocar as buchas, as bandejas, alguma coisa assim. Não, e eu troquei isso tudo e deu 3 pau no meu. Aí eu Você fiquei viu meio também? preocupado, falei com um amigo nosso, né, que conhece, tipo, não o Miguel, né, mas que O Ale, tem Mini Scar, também. é. Não. E ele falou, leve em outra oficina especializada, normalmente é caro, se você brigar você pode conseguir, mas é difícil. Quando eu fui buscar o carro, ainda falei com eles e tal, sempre feito as revisões aqui na concessionária, que é outro ponto que a gente tem que falar também. Não. E, como eu falar, sabe, é uma coisa que quebra em vários minis, que eu já fui pesquisar, falei pra eles e tudo mais, né, que eu conheci o carro, né, que eu já tive mini. Foi o Alex que te atendeu? Não, foi uma moça lá, esqueci o nome dela. O Alex é gente boa. Machista. Não lembro de nome, eu só adorei. Enfim, e aí eu levei e fiz uma outra oficina especializada em carros alemães e tudo mais, né? E saiu, tipo, 60% mais barato, entendeu?
E o que eles falaram, que eles trocam a bucha também, que o problema acho que vem das buchas, que ela tem menos resistência, pelo modelo que eles usam nos minis blindados, para suportar uma carga maior. Sim. Então ele fica pouquíssima coisa mais duro, mas teoricamente não vai acontecer esse problema. A oficina que fez disse que nunca veio nenhum depois disso para resolver o problema de novo. Né? Onde que você fez, por curiosidade? Na AVGD. Ah, na Vanguard. E... Enfim, tipo, isso é uma coisa que, por exemplo, para aproveitar o gancho, de você só fazer manutenção do seu carro na concessionária. Tipo, até que ponto é melhor, até que ponto eles realmente entregam mais do que uma oficina especializada, por exemplo, e o porquê caralho já tá mais caro. Não só na Mini. A Mini acho que é absurdamente caro, mas acho que qualquer marca que você leva é mais caro. Era pelo mais puro suco do carimbo no manual. Exato. Porque quando você vai comprar, você quer que seu carro esteja na garantia. Então todo mundo faz com que você faça as revisões dentro da garantia. Só que problema. Hoje, as fábricas estão vendendo para você uma garantia de 5 anos, né? Ou mais, até a Hyundai faz isso. A Hyundai começou com 5, né? 5 anos e motor e câmbio, né? O resto acho que é 1 ano, que eu tive problema com o Sandero. Sério? Tem isso? Nossa, mas é letras miúdas, né? Porque... Motor e câmbio. Tanto que minha câmera de ré zoou no Sandero RS, saudades da câmera de ré, inclusive. E eu levei lá, né? Porque tinha vindo de fábrica. Aí o cara falou assim, não, velho, você não tem mais garantia nisso. Eu falei assim, que? Coloquei aqui, né? Paguei a mais por isso. Mentira, eu tinha ganhado, mas... foda-se. Mas é um absurdo, né? Mas o cara conseguiu dar um... Mas assim, brother ele fez, tá ligado? Porque não deveria. Só que é engraçado isso. A Renault, eu não tô falando se é bom ou ruim. Pra mim era bom. Meu carro tinha coletor sem catalisador, tinha mapa, tinha tudo. Ganhei 2,5 cavalos. Mas tinha isso e não pode, né, velho? O carro saiu da spec original. Foda-se. Colocava óleo, então, até que ponto os caras ligaram o foda-se, os caras não sabiam. Pra você ter uma ideia, o Sandero ele usava um óleo X. E não tinha um óleo X nas concessionárias. E não é que eles levaram a concessionária X, tipo, era uma concessionária na Rua dos Pinheiros, sabe? Uma concessionária treta. Os caras, não tem óleo X e a gente vai colocar outro. Não é que o outro óleo era pior, mas não era a mesma spec. Sim, sim. Aí você fala assim, caralho, mano, mas é um carro que vocês estão vendendo em linha aqui. Então eu tava tendo o mesmo problema de Mini Cooper, sabe? Tipo assim, não tem o bagulho? Como assim? Na Mini BMW, que eu saiba, eles identificam os mapas e às vezes tiram. Voltando pros carimbos da concessionária, tipo, é legal você ter pela garantia, né? Até a quilometragem final, ou o tempo final, né? Que dá. Só que mesmo assim, quando eu vendi meu Mini, ele já tava fora da garantia, ele era 2010, né? 10, 11. Eu vendi ele em 2016, tipo, 5 anos ou 6, e a garantia acho que do Mini é 1 ou 2 anos no máximo. Os caras não podem dar tanta garantia assim. E a menina que comprou e outras pessoas que vieram perguntar... Perguntaram dos carinhos, não. Perguntava, mas é todas as revisões da concessionária. Tanto é que a menina, quando ela viu, ela nem tinha perguntado. Ela pegou, posso ver o manual? Eu já imaginei que era. Ela olhou, nossa, que legal, pô, todos os que eu vi, o seu foi o único que tem. E, tipo, isso daí, tipo, foi bom pra mim vender. Sim. Só que assim, foi mal pro meu bolso, porque eu acho que se eu vendesse por menos o carro, eu tinha gastado menos grana, sabe? Eu tive duas coisas. Primeiro, é muito libertador, você obviamente já sabe disso, e você obviamente também. Mas assim, pra quem tem carro zero e faz isso na concessionária, é libertador demais fazer fora. Nossa, é absurdo. Porque você escolhe um lugar melhor pra você, seja pela mão de obra melhor, seja pelo preço, seja pela comodidade. O Fiesta dava 4 pau a revisão e não fazia nada. O nosso Fiesta era de 6 em 6 meses, né? Depois mudaram pra 1 ano, mas imagina a gente fazer... Era 6 meses. Sério que mudaram de um pra um ano? Sim. Logo depois comprei. A minha primeira foi, sei lá, 800 pau, a segunda foi 2 e a terceira foi 4. Só que isso, eu não tenho malícia de saber o que eu posso também. Não tinha, né? Não, e o que acontece? A garantia, você perde às vezes a garantia se você não faz o bagulho. E aí você... Mas hoje assim, flyer, você fala assim, mano, exatamente isso. A Rafa, eu não consigo levar o carro dela, mas porque o carro dela, ela também tem que se virar com esse bagulho. Foi levar o K. Ela comprou um K0. E foi levar lá e eu acho que o carro tava com... caseiro? O que ela vai fazer com um caseiro? E aí o carro tinha 6 mil km, 7 mil km, foi por tempo. E os caras venderam pra ela, falaram assim, Rafa, é só o que tem que fazer. Troca de óleo e troca de filtro de ar. O pessoal tenta empurrar as coisas. E aí venderam pra ela limpeza de bico. Aí eu falei assim, Rafa, o que a gente conversou, velho? Meu carro falou que tinha que fazer. Esse carro tem 7 mil km só anda no álcool. O cara sacou seu cabeçote, sacou os bicos? Não, coloca um cara 80 lá, tipo, 400 pau. Tem casos que eu vi que, por exemplo, acho que na época que a gente tava no Craú ainda, tipo, quando era que a gente chamava Craú, que o cara mandou o carro com filtro em box. Os caras trocaram? Os caras trocaram e cobraram. Nem me perguntaram. Entendeu? Mas isso que é foda, tem que ficar em cima. Carro zero, eu deixava lá e ia buscar depois. Eu ficava lá, mesmo que demora. Isso é uma coisa que eu tô tentando não fazer. A da PCX eu tô fazendo fora,
de propósito. Foi o primeiro carro que... Moto, no caso, né? O primeiro bem meu que eu tava na garantia e saí. Porque a PCX tinha uma revisão dela que era 400 pau. Só que 400 pau pra um bagulho de 9 é 5% de valor no bagulho. Aí você fala assim, mano, não vale a pena, entendeu? E não é um upgrade, é trocar 800ml de óleo, sabe? Umas paradas besta. A Abdá fez o que eu vou fazer, acho que esse mês ainda é dessas mais carinhas. Então... mas essa história, tipo, você ficar preso, você tem medo de perder a garantia, que eu já usei da Feza, por caso, que farol uma vez, tipo, parou da farol alto, eles trocaram. E não é às vezes nem olham, a peça inteira, eles trocaram porque tá na garantia. Você nunca viu os caras que o mano pede pra fazer o rodízio e marca, põe uma marquinha em cada pneu. E esse cara não fizemos, cobra e não faz. Então isso é... Porque então, eu prefiro levar em mão de obra especializada também. E o que eu acho que acontece com as concessionárias é que a marca não paga bem para as concessionárias. Os caras são os mecânicos que não recebem também bem. E aí eles usam da má fé também, porque tem a confiança dos clientes para fazer o que eles quiserem. Que quando você leva o carro e botar o medo nos clientes. O do Ford, eu não sei se o senhor tinha, ou se também você já teve. Sempre tinha um cara da Ceramic Pro lá. Uma parceria com a funcionária que eu levava pra perto de casa. Aí o cara tentava me empurrar um bagulho que custava, acho, R$1.000. O bagulho... E eu falava assim, cara, não. Mas... E aí aquele papo de vendedor... Hoje eu acho assim, que... Chega! Foda-se! Não quero. Hoje eu acho que se eu comprasse um carro zero, eu faria Ceramic Pro. Não, mas ou essas coisas de envelopar com... Faria, talvez, mas não no New Fiesta. Sim, entendeu? Pode. É igual quando eu chego no posto, o cara fala assim... O senhor viu se tem óleo? Eu falei assim, meu irmão, meu carro é 1990, eu tenho que ver se tem óleo toda vez que eu saio com ele. Nossa, e outra, você quer ver o bagulho? Você acha que eu tenho o Escort R3, não sou caro, mas baixo, com as rodas, e eu não sei que o óleo não vai estar... Não vai estar no cárter? É tipo telemarketing, a pessoa tipo, mano, você fala assim, roubar. eu tiro a mão no meu carro, só ponho o bagulho, se deixar eu ponho, velho. Nossa, tá ligado? Mano, e o cara, extintor, você tem extintor? Aí eu falo assim, tenho, velho. Eu já tinha um carro que pegou fogo, inclusive. Aí ele falou assim, quando você comprou? Eu falei assim, faz 2 meses. Eu falei, posso ver? Nossa, do posto? Aí eu falei assim, mano, abre aí, o bagulho tá no plástico. Aí eu falei assim, você trocou mesmo, né? Eu falei assim, velho. Tá ligado? Tipo, mano, tá quanto você pagou? Eu falei, R$55. Ele falou assim, aqui na promoção também tá isso e tal. Eu falei assim, para de falar comigo, tá ligado? Enche o tanque do meu carro. Só querendo embora. Anyway, vamos lá. Qual que é o limite do Zefrezinho? Eu acho que assim, não tem limite. O limite é seu bolso. Desde que você faça as coisas pra você. Não, o limite é Se seu o bolso. quiser colocar uns BF Goodrich e tocar o terror, né? Foda-se, o problema dele. Eu não vou comprar, pode ser que alguém compre o carro dele depois, sabe? Então, o problema é quando você vai comprar, o que você vai verificar, o que você vai também... Mas como você eu não sei se... Eu, tipo assim... todos os carimbados pelo concessionário. Não sei se eu daria tanto valor quanto é carimbado, tem o carimbo, mostra que foi feitas as revisões periodicamente e numa oficina especializada ou confiável e tal. Eu daria mais valor, se for o carimbo na concessionária, se eu ainda pudesse usufruir da garantia. Isso sim. Eu acho que a garantia hoje, principalmente num carro mais caro... você tem que só perguntar, tipo, tudo bem, você não fez na concessionária, mas aonde que você levou? Sim, exato. Ver se tem alguma referência e tal. Tipo, no vídeo tem o Marquinhos lá que é especializado. Os caras falam que levou lá, eu ficaria mais tranquilo de comprar. Agora, eu levei no mecânico de confiança da minha família. Você chega lá, o cara só mexe nos carros nacional, mas o mano tem Mini Cooper, manda lá, o cara pode fazer um trabalho bom, mas eu não sei. Não tem uma referência, alguma coisa, entendeu? Que eu acho que esse é o respaldo que a galera tem da Mas é exatamente isso, né? Eu não tinha medo de comprar o meu carro, porque eu sabia que se alguma coisa estivesse muito ruim, como tava, não ia sair muito caro pra eu arrumar, entendeu? Então fudeu meu cabeçote, eu consegui usar, eu não comprei, mas eu poderia comprar um outro cabeçote por R$1.000, né? Novo, não novo, mas assim, bom. Sim. Então, se isso acontece com o seu carro, com o seu... Quanto custa um cabeçote de R$1.000? Não sei. Nem tem aqui. Provavelmente não. Entendeu? E aí você fala assim, eu ficar sem o carro. Meu carro ficou 2 dias lá, o cara trocou. Não, mas é que tá, essa história entra também, tipo, naquela... Por exemplo, o Miata pra mim é um carro de fim de semana. Eu uso pra trabalhar. Tipo, graças a Deus eu tenho condição de ter um outro veículo, que é uma moto, né? Então, tipo, caso eu fique sem o carro, eu tenho de fim de semana ainda consigo usar minha moto. Como eu fiquei quando eu vendi o Caio, entre o Caio e a Miata. Mas é que tem gente que, tipo, precisa usar todo dia. Aí eu até entendo, tipo, a pessoa ter aquele zelo, tipo, é meu único carro, tipo, mas é preventivo. Quem falou que tinha uma amiga que comprou um Onix e descobriu depois que tinha que trocar óleo, você, né? Que é isso? Fala assim, cara, talvez ela não achasse tão ruim se ela trocasse o óleo no posto do óleo, sei lá, sabe? Posteco, sei lá. Porque você fala assim, cara, trocar óleo não é uma coisa que custa caro. Eu troquei do Escort, vocês não estavam, né? Mas eu troquei do Escort por 100 conto esses dias.
Do mínimo dá pra gastar 100 conto, mas... mas assim, é um bagulho que você fala assim, cara, eu preciso trocar eu não preciso... É o mínimo. Entendeu? Sim. Não, mas é que você pensa assim, tem R$100, velho, não é possível. trocar. E aí, tipo, depois tinha um ex-chefe meu que ele tinha um 500, um Cabrio. E assim, eu vi ele andando na zona de paralelepípedo que tem perto do trampo. Ele achava que ele tava num tapete. Então eu escutava passando, sabia que ele ia chegando de longe. E eu cheguei a pegar ele uma vez, tal, tipo, pra entregar, tipo, sei lá, ele esqueceu um ponto, ele morava perto do trabalho. Eu falei, eu posso pegar pra você, tipo, eu tô aqui na frente, tá ligado? E eu peguei, enfim, fui entregar o carro pra ele e o carro fazia um monte de barulho e tal, tava o aviso da revisão, o moleque que trabalhava comigo gostava de carro também, falou, o cara não leva, o funcionário não cuida. É aqueles caras que eu acho que nem troca de óleo faz. Talvez, numa das vezes que o frentista pergunta, pode trocar então. Troca e não sabe que porra que entra. Então, tipo, às vezes a questão do carro tá na concessionária, ter o carinho, assim, que pelo menos a concessionária fez o trabalho. Então existe um limite mínimo pra você, de fato, poder ter um carro, antes de ser Zé Friso nem nada. Tipo, fui calibrar os pneus da Rafa, tava, sei lá, 18. Aí você fala assim, bom, beleza. Então... Aí existe nós, e aí existe um limite máximo que você Zé Frisinho. Na verdade, pra mim não existe, né? Mas assim... Não, mas por exemplo, o cara que só coloca pódio, vou dar um exemplo realmente aleatório, num Fox 1.6. Não, só ando de pódio no meu carro. É importante pra ele. Então, mas por quê? Na hora que ele for... Porque ele acha que aquilo faz bem. Na hora que ele for vender e vai falar pra mim que só colocou pódio, eu falo assim, o problema é seu. Acabou. Não é que o problema é seu. Se for o mesmo preço dos outros, pra mim é melhor. Sim. Mas se não for, se for mais caro, beleza, velho. Fica ao seu critério. É que tem muita gente que liga pra o que acontece em certos carros. Revisões do Mini. O meu carro ninguém liga pra nada, né? Na verdade eles vão ver um pouco o acabamento, que acabamento de carro antigo é mais difícil. E obviamente o estado do motor. Não, e tem outra. Se o cara, por exemplo, for comprar meu carro e me pedir a lista de peças que eu troquei, bicho, eu não sei, eu não lembro, eu não anoto, eu não sou esse tipo de gente também. Que faz planilha. Exato. O nosso amigo do Subaru WX 2005 SW tinha uma planilha do carro. E ele olhou, viu as coisas que foram feitas, todas as peças, comprou revisão, tudo mais, quanto o cara gastou, o carro é bem cuidado e tal, e aí ele comprou. Aí acho que no final de semana seguinte ele adicionou o cara no Facebook. A foto de capa do mano... Não foi muito depois. Eu não sei se a foto de capa do mano era o carro em cima da lã. Não, era uma enchente. Não, ele tava fazendo... Ele tava saindo de lado numa enchente. Susto, tá vendo? Mas é isso, né? Então, quanto é que... O Alcides também fala muito sobre isso, né? Quanto que um carro com 100 mil quilômetros é melhor que um carro com 50? Sim. Sendo que o de 100 mil pode ser super bem tratado. E o outro negligenciado. É que não tem como você saber. Sim. Infelizmente. Você tem que levar numa pré-venda. A chance do de 50 ser maior maior, claro. Sim. Pela história, no mínimo rodou menos, as peças, né, pegaram menos asfalto aí e tudo mais, mas não é só isso, né, que vale no carro. E você chegar pro cara e falar assim, beleza, gostei do seu carro e tal, teria como levar numa pré-venda pra ver se... E aí o cara fala não, aí você já... Opa. Parece que esses 50 mil não foram bem rodados. Sim. E, tipo, questão de aparência, adesivo, essas coisas. Tem cara que não cola adesivo. Inclusive, que tipo eu não gosto dos adesivos do Rockcast pode, sempre. Eu não gosto dos adesivos no para-brisa, eu não gosto. Sabe, igual o seu que eu fico zoando, que eu fico indignado. Não, entendeu? Eu te zoei, falei assim, Paulo, não, vai ter que colocar, foda-se. Fala assim, eu não ligo, também beleza, tá ligado? Eu não vou ser o cara que fala assim, nossa, Paulo, não acredito que você teve a pachorra de pegar um carro japonês, sabe? Foda-se, o cara, se você faz o que quiser. Lógico. Se quiser minha opinião, beleza. Se não quiser, eu vou dar assim mesmo. Mas aí você liga pra ela se quiser ou não. Você pode escolher ligar ou não pra opinião. Eu conheço o brother que não colava sem parar, mano. Como assim? Como ele deixava? Deixava no console e colocava. Nossa. Eu gostava. Mas assim, é óbvio de carro. Ele não enchia meu saco porque o meu carro tinha, entendeu? Ele gosta. Se ele vai vender o carro mais caro porque não tem a cola do bagulho sem parar, foda-se. Ele não gostava e o carro era dele e eu achava louco isso, tá ligado? Eu falei assim, foda-se. Entendeu? A gente julga os caras e tal, de ter orbital, gomão, os caralho, mas assim, o carro é dele, foda-se. Não tem encher o meu saco, tá ligado? Ninguém nunca chegou pra ele e falou assim, nossa, não acredito que você baixou seu carro. Foda-se. Inclusive passei numa blitz com ele, não contei pra vocês? No mesmo dia que eu troquei o óleo. Fui passar, na verdade tava chegando em casa, aí eu vi que, mano, isso é 2 horas da manhã, sábado. Aí já, mano, eu vi que tinha uma galera panguando, eu falei assim, mas tá 2 horas da manhã. Aí cortei pra direita, e já tinha um guincho da polícia. Eu falei assim, meu Deus do céu. Deixa eu subir aqui já. O pior é quando você age de uma forma e parece que você tá nervoso. Não, aí peguei mó filona. Eu nunca entendi, velho. Aí abri os vidros, liguei a luz interna, que já é uma bota, imagina se o farol do carro é ruim, imagina a luz interna. E era só pra fora.
Só acho que a gente tava bêbado, esse cara. Aí só soprei lá, ninguém falou Ainda nada. bem que eu Sabe tinha o que usado acontece? só Eu cheguei bem cocaína. devagar na hora de assoprar, né? Peguei uma fila de uns 15 minutos. Aí quando eu cheguei lá, assoprei, a mina, beleza. Só que quando eu coloquei primeira e saí, não tinha ninguém na minha frente, né? Aí tipo, fui lá até 3 pau, segunda. Só que meu carro faz barulho. Aí quando eu coloquei primeira, eu já ouvi os policial dando aquela olhada assim, ó. Aí eu falei assim, nossa, bicho. Mas foi tudo bem. O meu passa no neutro, né? Você coloca o pezinho pra fora da porta e começa a empurrar. Mano, e tem vezes que você passa da primeira pra segunda Ela dá umas pipocadinhas. e dá uma pipocada. Pode dar um pipocão do nada. só Deus Você sabe, tá né? embaixo. Mano, eu nunca peguei Blitz nem com o Miata, nem com a Feza. Você... Agora eu posso, já. Nossa, eu peguei pra caralho de mini. Eu nunca tinha pego de Escort, peguei um de RS, no mesmo lugar. Existe limite pra usar frezinha? Ah, cara, eu acho que tem coisas que eu julgo serem desnecessárias e que às vezes eu acho que a pessoa... eu tô falando a minha opinião, não posso só responder pra todo mundo. Gostaria, eu não posso. Mas eu acho que assim, tipo... tem coisas que eu acho que você só tá queimando dinheiro e eu não sou adepto da arte de queimar dinheiro, entendeu? Tipo, por uma coisa que eu sei que não vai fazer diferença, ou que é um preciosismo, e como eu falei, tipo, eu particularmente, se eu for fazer uma coisa no meu carro que eu preciso trocar, e se tiver uma opção interessante, eu prefiro sempre pegar um aftermarket, porque imagino que ele seja um pouco melhor, pelo menos. Se não for, eu vou pesquisar, e se não for, eu pego o original, mas eu acho que, sei lá, o carro é teu, você tem que cuidar da melhor maneira possível sempre, acho que você não pode negligenciar o limite para baixo, não pode ser baixo, né? Tipo, você tem que ter o mínimo de zelo, até que é um patrimônio seu, né? E eu não acho que, assim, você colocar, eu só uso Motu, eu usei Castrol uma vez. Tipo assim, mano, são coisas boas, uma é melhor que a outra, mas são coisas boas. A minha não é Bilsen, é OMP, sei lá. Tipo assim, mas são coisas boas ao mesmo tempo. Eu optei por fazer, não na Impacto, por não fazer na Fênix, mas são duas que, pra mim é a mesma coisa, eu não acho que meu carro mereça também. Se o cara tiver usado gasolina como uma vez... Eu ia perguntar se você tinha comentado que o Miguel falou, se eu tivesse comprado um carro zero, eu teria feito Ceramic Pro. Você falou, eu também, mas não no New Fiesta. Mas o New Fiesta pode ser o carro mais louco da pessoa. Então, já foi o seu também, não foi? Já, mas os R$1.000 valem tanto pro Mini JCW quanto pro New Fiesta. Esse é o problema. mas aí, né, tipo, com roda também... Não, eu concordo, mas o quanto que vale você não zoar uma pintura de um carro que não tem peça do seu do que do meu? Sim, entendeu? Certeza. Miguel, existe limite para usar frisismo? Cara, não existe, mas é aquele negócio, eu vou, dependendo do valor do meu carro, eu vou sempre pensar na revenda, e aí é foda também. Concordo. Sim. Mas você... Por exemplo, tem coisas que eu preciso fazer no meu carro, nesse momento, que eu tô enrolando pra fazer, que eu vou fazer pro próximo dono. Mas eu vou fazer pra poder vender. Você tá falando negócio do... Igual o Edu, um amigo nosso. Não, documentação... Igual o Edu, um amigo nosso, tava vendendo o carro e pra trocar os pneus. E ele falou assim, cara, eu não quero gastar R$1.500, né? Sei lá, R$1.600. Aí eu falei assim, Edu, pensa que você pode bagaçar esse carro na chuva e perder seus 30 pau do carro. E assim, eu entendo que o próximo, você vai dar 10 mil km com esse pneu e o outro vai dar 90. Mas faça por você um pouco, sabe? E trocou e tá super feliz, né? Demorou, foi relutante, mas... Ele tá, ainda mais no caso dele, que a quilometragem do carro dele é muito alta, e é um carro bem cuidado, eu já dirigi, vocês também não sei se já dirigiram, mas já viram o carro. Tipo, você fala, pô, não tem, acho que tá com 300, né? 200 e pouco, sei lá. 290. Não, já bateu os 300 mil. Mas é um carro que você vê tá bem cuidadinho pra caralho, tá ligado? Por fora, por dentro, mecânica, até onde eu consigo saber, né? E só que vai demorar pra vender. Então no caso dele ainda, tipo, melhor, eu quero vender, que nem o Mini. Eu troquei os 4 pneus, elemento, balançamento e tudo mais, e vendi o carro acho que depois de 2 meses. Mas eu precisava trocar os pneus, tinha essa história também de bater. E eu podia demorar mais pra vender o carro, podia desistir de vender. Você não sabe, né? Então, é uma variável. E ele tá com o carro até hoje. O Edu tá com o carro até hoje. E acabou comprando outra moto, né? E aí, tipo assim, você vê como as coisas mudam. Mas eu te entendo, Miguel. Então, depende do valor do carro. Depende do valor do carro. Uma coisa que eu ia falar também, que pra mim, pra você não sei que você chegou a comentar que talvez venda Escort algum dia e tal. Mas pra mim, o mesmo que foi libertador não ter que levar mais o carro na concessionária, foi comprar um carro que eu não tenho a menor intenção de vender. Que tipo, como eu acho que eu falei antes, eu só venderia ou trocaria... Se precisasse. Não, ou se precisasse muito, se tivesse algum problema com o dinheiro, ou se tipo, aparecesse alguma oportunidade mais foda que eu acho muito difícil, entendeu? Mas, então esse fato de, puta, não preciso vender, não quero vender, me permite fazer, tipo, coisa, por exemplo, que nem os caras no começo do episódio, mas põe um carro raro, tem que manter o original e tal, até pra quem vai comprar, que nem eu tenho um jogo de roda original. Falei com a Ale,
que tipo, eu tava pensando em vender, e talvez vender as minhas também pra comprar um jogo melhor e ficar com um só. E falou, pô, não vende, cara, porque é original do carro, tem o som original também, os piscos original. Eu tenho só do original. Então, você também tem. Só que assim, tipo, eu comecei a pensar esses dias que eu achei a réplica lá da Ember. E tipo, meu, eu não quero trocar o carro. Então, o carro eu comprei pra mim, não pra um futuro dono, entendeu? Então eu quero eu ficar feliz. E, sei lá, vai vender, não vai vender, tipo... É isso que eu tô falando. Entendeu? Então, pra mim, Não, e justamente por ser original. é original do carro e tal, talvez você consiga um preço bom nelas. Sim, para um cara que seja mais... Que dê mais valor. Que dê mais valor pra isso, e pra você, foda-se, porque é justamente isso. Depois você precisar, compra, sei mas lá. é uma coisa porque... que pra mim, acho que até... É bom que você tenha uma roda você reserva. Sim, é legal, mas isso é uma bom. coisa que eu tenho um veículo reserva. Aliás, esse é o meu caso. Então tem essas variáveis, mas o que eu acho tipo, interessante assim, pra mim, nesse caso, é exatamente esse. Tipo, é o carro que nem quando eu comprei o Fiesta Verde, ou o Smart. Todo mundo, 90%, tipo, mas e pra vender depois? Eu falei, cara, eu comprei um bagulho pra mim porque eu gosto. Vai ser difícil? Provavelmente vai, mas que não foi nenhum dos dois casos, né? Dei sorte e tal. Mas, o que eu vou falar? Pode espirrar, Miguel. Mas como eu vou falar, então pra mim é gostoso, porque é uma coisa que eu mexo só pra mim e é uma preocupação menos. Puta, vai ser foda pra vender depois, ou caralho, as pessoas não vão gostar que é um gosto duvidoso e tal. E isso é legal, porque acho que é ali o contrário também. Ser mega chatinho, super original, porque o carro vai ser sempre seu. E de repente é a marca que você gosta, então realmente, acho que não tem um limite. Tem coisas que eu não faria, mas é gosto pessoal. Mas eu acho que o importante é você ter cuidado com o teu carro, entendeu? Tipo, ser zeloso. Tá bom. Então é isso? Sim. Acho que é isso. Sigam-nos. Sim, a gente já falou, né? Mas tô falando de novo. Tá bom, no podcast o Cast. Comprem os adesivos. Comprou, manda pra gente. manda que eu quero foto. ver. Mesmo porque eu preciso colar mais os meus também. Tá? Black Friday na ACF, inclusive saiu, né? É verdade. Mano, tá tendo mapa de up por 800 conto, velho. 900, eu acho. 800. Verdade. 800 conto, velho. Nossa, Muito barato, velho. Porra. Então, não só up, tá? Tem outros lá, mas... Nossa, fudeu, né? É. Mold up. Não, fodeu, meu carro vai ter que ser turbão, senão... Mas é isso, fiquem ligeiros pra quem é em São Paulo ou redondezas. @TomaiCar também sigam. @SF Performance, saudades. Mandem sugestões de tema. Sim. E se vocês gostariam de ver, ou ouvir, obviamente, a gente falando sobre coisas que já aconteceram no passado. A gente fica zoando aqui, né, da história do Ford versus Ferrari, mas é porque a gente acha que não seria interessante da gente falar. Mas se vocês acharem também, Exato. mande ideias. E é isso, né? Exato, acho que tá bom, né? É isso. Rebaixado o Aquele estádio aí, aquele abraço. Sempre, né? Valeu, galera. Adeus. Semana que vem. Falou.